Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Falar novamente sobre bronquiectasias. Então, a gente já tem um vídeo aqui no YouTube falando bastante sobre esse assunto, mas agora em 2025 tem novos dados e acho super importante que vocês saibam e tenham conhecimento dessas informações. Então, eu vou falando aqui para vocês sobre essas novas informações que saíram. Então, né, o que que é? Bronquiectasia é uma inflamação das vias respiratórias que vai causar, como tem uma dilatação na passagem do ar, vamos pegar aqui o nosso apoio didático. Então, como existe uma dilatação aqui nessa passagem do ar, os brônquios e bronquíolos, é como se fosse um tubo que, em vez dele estar bonitinho, ele está meio que todo torto. E ali junta-se secreção. Junta a secreção e fica inflamado. Então, ele fica dilatado, se produz mais escarro, catarro. Isso causa tosse crônica e infecções e crises, chamadas de exacerbações recorrentes. Quer dizer o quê? Que a pessoa não vai ter só uma na vida a cada vários anos. Não, vai ter frequentemente essas crises dessas infecções. Então, o que que é isso? São a crise da bronquiectasia. É um momento de piora aguda, piora rápida dos sintomas. A gente chama isso de exacerbações, que são, cara, que podem durar até 35 dias, até um mês. Tem relato de um mês as pessoas com esses sintomas. Mas assim, não é qualquer sintoma que vai fazer com que o diagnóstico de bronquiectasia esteja realizado de uma forma adequada. Você precisa ter alguns critérios: tosse, volume ou aumento do escarro, catarro, né? Aumento da piora desse catarro, ou seja, se você tem um catarro ali mais solto, claro, ele fica escuro, fica espesso. Pode haver falta de ar. Então a gente falou tosse, quantidade, né, do escarro, consistência, ou se ele fica purulento, né, que a gente chama dessa espessura, esse aspecto ruim. Falta de ar ou dificuldade para fazer exercícios, atividades, cansaço, mal-estar e pode também tossir raios de sangue no meio dessa secreção. E precisa-se que haja também uma mudança, que haja necessidade de que se mude o tratamento. Não existe uma crise de bronquiectasia que é avaliada pelo médico e não vai continuar o mesmo tratamento que estava antes. Então, aquilo não é uma crise de bronquiectasia, uma exacerbação. Esses sintomas eles precisam estar presentes mais do que 2 dias, certo? Só que quem sempre se achou que o quê? Que as bronquiectasias que as exacerbações eram frequentes, mas nem tanto assim. Aí fizeram um estudo com 15 mil pacientes nos Estados Unidos, coletaram os dados de adultos, pessoas acima de 18 anos, pegaram essas informações, a gente chama isso de estudo de mundo real, em inglês Real World Evidence, e observaram que metade dessas pessoas tinham 2 ou mais exacerbações por ano. Então, eu não sei você aí que tem bronquiectasia, se você tem mais do que 2 em um ano, mas esse é o perfil que esse povo apresentou. Então, mais da metade um ano, depois tinha alguns ali que tinha um por ano e outros que tinha um pouquinho entre um e o outro, né? Então, é importante isso porque ter essa noção de que existe alta chance de ter essas crises, mas também a crise ela prediz a próxima. O que isso quer dizer? Se você já teve uma, você tem muito mais chance de ter a próxima do que quem nunca teve uma. Ou quem teve duas tem mais chance de ter a terceira. Porque você pode imaginar, não, já tive duas, agora o negócio vai ficar quieto aqui parado. Não, quem tem duas tem mais chance do que quem tem nenhuma ter a primeira. Ok? Ou seja, vai aumentando essa chance. E tem alguns fatores relacionados a isso, né? Então, que é você ter uma bactéria chamada Pseudomonas. Então, a gente coleta muitas vezes broncoscopia, exame de escarro para ver se a pessoa tem essa bactéria. Pseudomonas aeruginosa, então é um fator de risco. Ter outras doenças associadas também é um fator de risco, favorece. E pessoas que têm as exacerbações, mesmo utilizando macrolídeo. A gente usa muito a azitromicina 3 vezes por semana. Se você mesmo assim a pessoa está tendo crise, é porque tem mais chance ainda dela ter mais crises, né?
E outra, infelizmente, quem tem mais crises acaba vivendo menos ao longo do tempo. Então, por isso que a gente deve evitar que essas crises aconteçam ao máximo, usando as medicações, fazendo acompanhamento e tal. Outro ponto importante é que a função pulmonar, a espirometria, a prova de função pulmonar, em quem tem a bronquiectasia com mais crises, a pessoa perde mais função pulmonar também. Quer dizer o quê? Você desce um degrau na piora da função pulmonar e não sobe de volta aquele degrau. A função pulmonar perde e continua meio que perdida, né? Infelizmente não recupera muita a função pulmonar. Então, finalizando já, bronquiectasia é uma doença crônica, né, progressiva, ela vai avançando com o tempo, né? E infelizmente vem aumentando a quantidade de pessoas com bronquiectasia, por várias causas, né? Pessoas que pegam pneumonias, própria tuberculose, apesar de hoje ter menos do que tinha há décadas atrás, mas infelizmente vem aumentando. Isso pode levar a uma perda na função pulmonar relacionada às crises das bronquiectasias e também que os pacientes perdem qualidade de vida. Então, faça o acompanhamento adequado com o seu médico, use as medicações, tome as vacinas, e não é só a vacina que tem lá no Programa Nacional de Imunizações, não. Aquilo lá é para a maioria da população. Quem tem doenças vai para outro calendário, chamado calendário dos CRIAs, né? Centros de Referência Imunobiológicos Especiais, mas também tem as vacinas do privado, assim como tem os medicamentos do público, tem os medicamentos do privado. Às vezes você precisa de um que está no privado e não está no público. Mas aí na questão de vacina, as pessoas acham que só o que tem de vacina é o que tem no SUS. Não, tem vacina no privado também. E é importante conversar com o seu médico para que você esteja imunizado e evite muito a sua chance de ter esses casos, né, das bronquiectasias aí. Então, vacina contra pneumonia, contra coqueluche é importante, influenza, vírus da gripe, certo? Da Covid nem se fala. Então, esses são os pontos importantes aí. Forte abraço. Se tiver alguma dúvida, se você tem bronquiectasias, deixa um comentário, uma mensagem que a gente vai responder aí. Fechado? Tem mais conteúdo também lá no Instagram. Um abraço. Tchau, tchau.